O coco é o fruto produzido pelo coqueiro, que contém componentes que beneficiam o organismo humano. É um fruto carnoso, de casca fibrosa, endocarpo duro, de semente esbranquiçada e suculenta, utilizada na alimentação juntamente com a água que se encontra dentro da semente. A quantidade de água varia de acordo com a maturação de cada fruto. À medida que ele amadurece, a água diminui. Quer saber mais sobre o coco? Então fique conosco, está começando o Ecológica. As origens desta planta são passíveis de discussão. Enquanto algumas autoridades reclamam o Sudeste Asiático como seu local de origem, outros colocam a sua origem no Nordeste da América do Sul. Registros fósseis da Nova Zelândia indicam a existência de pequenas plantas similares ao coqueiro que, segundo alguns cientistas, somam mais de 15 milhões de anos. Nos dias quentes, nada como água de coco para refrescar e matar a sua sede. Mas você sabia que ela possui outras funções além dessas? A água de coco possui vitaminas e minerais que fazem bem à nossa saúde. A água de coco contém diversos minerais, como sódio, como potássio, que inclusive é o mais rico, né? A quantidade de potássio é bem significativa. Tem também ferro, né? Tem também outros minerais como manganês, como magnésio, e todos eles, claro, em quantidades pequenas. Como eu falei, o potássio, ele se ressalta, tem uma quantidade grande. Então, esses minerais, eles dão um equilíbrio no nosso organismo, porque nós precisamos de todos eles para diversas funções, para diversas reações químicas que acontecem às 24 horas nossas, né? Eu costumo dizer que nós somos um laboratório vivo, que não para. Então, a água de coco realmente é uma fonte desses minerais. Em termos de vitaminas, ela também tem vitamina A, né? Tem vitamina C, e são vitaminas importantes, né? Como também algumas do complexo B, a B1, a B2, que são vitaminas que também fazem parte de vários processos na produção de energia do nosso corpo, também para diversas reações químicas ligadas, por exemplo, a processamento da glicose, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem uma dificuldade em relação a essa área precisa estar sempre ingerindo vitamina B1, mas, na verdade, todas atuam em conjunto. A água de coco é encontrada em maior abundância no coco ainda verde e a quantidade de nutrientes varia de acordo com a maturação da fruta. Quanto mais amadurecido, maior é a quantidade de gordura, e quanto mais verde, maior é a quantidade de vitamina C. Por ser fonte de minerais como sódio e potássio, o coco é excelente para o verão, pois repõe rapidamente as perdas destes minerais através da urina e da pele, e ainda evita a desidratação. O coco é considerado um isotônico natural. O sódio realmente está presente, mas principalmente o potássio, ele é riquíssimo em potássio. E o potássio ele faz parte também, tanto um como o outro, né, do equilíbrio hidroeletrolítico do organismo. Então, uma pessoa com desidratação, a melhor opção que tem para isso é usar a água de coco. Entre os minerais que encontramos na água de coco está o cálcio, manganês, magnésio, ferro e também o cobre. O cálcio vai compor os ossos, vai compor, é parte do mecanismo de contração muscular e é parte integrante do mecanismo de coagulação. O ferro é responsável pelo processo respiratório, porque ele compõe a hemoglobina do sangue. Bem, o manganês e o cobre são elementos de menor complexidade e de menor exigência e compreendem a ativação de algumas proteínas que atuam como aceleradores de reação química, são as enzimas. Então, sem manganês e sem cobre, eu tenho redução de enzimas digestivas, enzimas para coagulação, enzimas para contração muscular.
O magnésio, ele tem um efeito importantíssimo na manutenção da contração muscular. Então, é preciso que a gente lembre que o coração, quando você fala em contração muscular, o coração é um músculo. Então, quando eu digo que contração muscular está comprometida, eu digo também que a musculatura respiratória para expandir o tórax está comprometida e o próprio batimento cardíaco. Então, o paciente sem manganês, ele vai ter redução, comprometimento de função cardíaca. Então, todos eles são essenciais, mas é preciso fazer um parênteses aí e lembrar que, além desses elementos, que são sais minerais, disponíveis em grande quantidade na natureza, você tem outros que são denominados micronutrientes, que são encontrados na natureza em muito pequenas quantidades e que habitualmente as pessoas têm uma carência desses microelementos por conta de uma alimentação mal orientada. A vitamina C atua no nosso organismo, fortalecendo as resistências contra as infecções, auxilia na absorção do ferro e na prevenção ao câncer de estômago e também ao câncer de pulmão. A água de coco, por si só, ela tem importância pela composição em sais minerais, em algumas proteínas, em vitamina C. Veja bem, mas não há pesquisas que ofereçam evidências fortes de que a água de coco evita câncer. A dúvida de muitas pessoas é se a água de coco industrializada possui a mesma carga de nutrientes que a água de coco natural. Será? Tem os mesmos nutrientes, só que nunca se sabe em que estágio de maturação foi retirada, não é? Que, inclusive, o ideal é que essa maturação aconteça até 6 meses, que é quando ele vai dar todo o poder doce, não é? Então, claro, quando não há outra opção, como por exemplo nos lugares onde não existe coco verde, claro, existe essa opção. Mas para nós aqui que temos à disposição, não faz sentido utilizar água de coco industrializada, até porque o sabor também é diferente. E para ser industrializado, para colocar nas caixinhas, claro que eles utilizam também alguns recursos para que haja uma conservação adequada. Embora seja fonte de vários minerais importantes para a saúde, a água de coco não deve ser consumida em excesso por pessoas que possuem problemas renais, por portadores do diabetes e indivíduos hipertensos, pois a ingestão em demasia da bebida fornece muito sódio e glicose ao organismo. Um paciente que tem insuficiência renal crônica ou aguda não tem indicação para tomar água de coco. Porque a água de coco vai representar para o rim dele uma sobrecarga importante de elementos que ele vai precisar eliminar e o rim não consegue. Bem, de novo vamos voltar. O diabético. Um diabético controlado pode fazer o uso de água de coco 1 a 2 vezes por semana e não mais do que isso. Mas é preciso que ele tenha certeza de que ele está fazendo o controle correto do diabetes. Por quê? Porque se ele não estiver, qualquer acréscimo de açúcar para ele pode colocar a saúde dele em risco. Bom, a mesma coisa para a hipertensão. O hipertenso não tem tanto problema com água de coco. Agora vamos colocar a realidade daqui. Quando se fala em água de coco, é preciso dizer de que coco. O coco verde é uma coisa, o coco amarelo é outra. Então, o coco amarelo tem menos sal mineral, mas tem mais carboidrato. O coco verde tem mais sal mineral e menos carboidrato. Então, o que é que acontece? Se for indicar água de coco para um diabético, ele que tome coco verde. Se eu for indicar água de coco para um hipertenso, que ele tome coco amarelo. Compreende? Então, essa generalização água de coco como se for uma coisa única é perigosa quando se faz a indicação. Para a doença renal, por exemplo, se o paciente tem uma infecção renal, não há problema. Se o paciente tem uma diarreia, não há problema, pode fazer uso livre de água de coco, porque ele está retomando os sais minerais que está perdendo durante a diarreia.
Para esportista, água de coco sempre indicada, porque ele perde muito sal mineral. Todo esportista, eu não falo só do esportista profissional, eu falo do esportista, quem faz caminhada, tomar água de coco depois, é extremamente proveitoso. A água de coco possui uma associação de substâncias que a torna especial, mesmo se comparada a bebidas produzidas pelo homem. A água de coco, por ser rica em nutrientes como minerais e vitaminas, elas ajudam a repor vários desses compostos ao longo do nosso dia. Então, muitas vezes só se lembra de uma água de coco quando vai à praia. No entanto, podemos ter esse alimento na nossa casa e, se for um uso diário, melhor ainda, porque mesmo você utilizando diversas formas de hidratação, a água de coco ainda é a melhor. A água de coco, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é ótima para o bom funcionamento intestinal. Em caso de desidratação, funciona como um ótimo soro vegetal, ou seja, a sua composição contribui para a hidratação e equilíbrio do nosso organismo. A água de coco realmente é considerada um soro natural, justamente por ser rica em nutrientes como minerais e vitaminas que fazem parte do equilíbrio hidroeletrolítico do nosso corpo, que precisamos estar sempre com cuidado. Então, nós muitas vezes nos desidratamos sem perceber, como por exemplo Recife, que é uma cidade que tem um clima quente, mais úmido, e as pessoas normalmente não sentem sede. Então, quando sentem sede, muitas vezes é sinal de desidratação. Em relação ao funcionamento intestinal, se usa muito a água de coco, por exemplo, se tem uma diarreia, né? Só que muitas vezes ela está assim, uma possibilidade maior, ao invés de ajudar a diminuir a diarreia, de aumentar, porque ela tem uma osmolaridade grande também. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá? Então, ela serve para hidratar, sim. No entanto, não vai ser para todas as pessoas que vai realmente ser benéfica, tá? Nesses momentos. Nossa conversa sobre coco está pela metade. Agora nós vamos a um rápido intervalo, mas na volta nós vamos falar dessa carne saborosa, a carne branca do coco. É rapidinho, não saia daí. Praticamente todas as orlas das praias brasileiras estão abarrotadas com quiosques que colocam coco verde à disposição da população. Algo simples, mas que torna o desferir de 2, 3 golpes para abrir o coco um espetáculo. Tudo isso por conta da procura de desfrutar do sabor da água do coco e também de sua carne branca. Mas não é só a água de coco que pode ser aproveitada. A polpa do coco também traz benefícios devido ao seu alto teor de fibras, o que auxilia no bom funcionamento do intestino. Mas, diferentemente da água de coco, a polpa é extremamente calórica. Cada 100 gramas tem aproximadamente 370 calorias. A carne do coco, quando é novinha, né, se usa para fazer doce até, né, mas é muito saborosa para comer ao natural. E também quando ela já está madura, que é mais ou menos depois de 7 meses do coco verde, ela então vai ser utilizada para diversas preparações. E como ela é rica em fibras, é muito útil em vários, inclusive já existe até para vender no comércio industrializado o coco ralado, não o coco ralado que a gente está acostumado a ver, mas a farinha do coco, que é bem interessante para uso culinário. Então, para nosso benefício, é importante que se tenha atenção porque ela é muito calórica. Enquanto em 100 gramas, 100 ml, digamos, de água de coco, nós temos 22 calorias, né? Em 100 gramas de coco, nós temos em média 270 calorias. Então, é realmente uma quantidade grande, né? E como ela é pesada, é bem fácil de dar essa quantidade. Então, toda comida que tem o coco, ela é muito calórica, muito rica em gordura também. As gorduras encontradas no coco são consideradas saudáveis. Elas aumentam os níveis de colesterol bom do nosso organismo.
Auxilia na prevenção contra doenças cardiovasculares e também contra o acidente vascular cerebral. Vamos imaginar um jogo de quebra-cabeça. Vamos imaginar daqueles que tem várias pecinhas. Pronto. Pois bem, vamos imaginar que nós formamos a imagem inteira. Esse é o colesterol total. Pronto. Essa imagem inteira é formada de pequeninas peças. Essas peças vão se modificando. Então, há 4 frações do colesterol. 3 aderem à parede dos vasos sanguíneos e formam placas que vão obstruindo, como se fosse sujeira num cano, que vai diminuindo o diâmetro do cano. E então, o espaço que passa para o sangue passar é menor e a pressão aumenta. E um único, que é o colesterol HDL, que recebe esse nome porque ele é a fração pesada, mais pesada das 4 frações, ele é o único que não adere à parede. Então veja, o colesterol, os outros 3 colesteróis são convertidos em colesterol bom, em colesterol HDL. Um dos fatores que contribui para essa conversão e que as pessoas habitualmente desconhecem é o uso do vinho tinto. Então, se uma pessoa começa a fazer um cálice pequenino de vinho tinto diariamente, ele vai fazer com que as 3 frações que aderem à parede sejam convertidas na fração boa do colesterol. E aí ele vai ter um colesterol bom alto. Por isso que se diz que o colesterol bom evita os eventos como infarto agudo de miocárdio, porque ele não adere à parede, ele não promove aumento da pressão, principalmente das artérias do coração, que nutrem o coração, as coronárias, e então ele vai diminuir a chance de infarto. Além dos muitos benefícios que já citamos advindos do coco, há também aquelas pessoas que fazem dele a sua fonte de renda. O coco, na realidade, ele sempre foi rentável. Desde há muito tempo, eu estou aqui há 22 anos vendendo coco. E aqui, inclusive, nesses quiosques aqui da Avenida Boa Viagem, eles somente venderiam coco no passado. Hoje é que vendem outros produtos. Mas o coco, apesar de que hoje a gente tem uma casa aqui como o carro-chefe ser o açaí, ponte do açaí, o item coco é ainda um item importantíssimo. Ele é quase o primeiro, ele junto quase o primeiro colocado em termos de venda. De modo que ele é muito rentável, muito procurado, entendeu? E hoje quem chega no Nordeste, não só o pessoal daqui, como os turistas, a primeira coisa que procura é coco. Apesar de você ter hoje um leque maior de produtos, o coco sempre é o preferido, principalmente pelo pessoal que visita a nossa cidade. Hoje a gente já vendemos muito coco, em época de festa, de receber 5 mil cocos, 3 mil cocos, para vender durante fim de ano, Réveillon, essas coisas, Carnaval. Mas hoje retiraram todo o Carnaval, todas essas coisas daqui da Avenida Boa Viagem. Então hoje, a nossa venda hoje mensal é em torno de 700, 800 cocos. Na praia, sabe como é? Choveu, o público desaparece. Se tiver na praia e chover, eles vão embora. E se tiver chovendo antes deles chegar, eles não vêm. Então, realmente, a chuva realmente é um item que realmente faz uma diferença muito grande para o comércio na praia. Principalmente de coco, porque a maioria do pessoal gosta do coco gelado. Você conta no dedo da sua mão a pessoa que pede coco natural, que realmente ele é mais saboroso sem ser gelado, mas a preferência é gelado. O coco que a gente vende maior é exatamente gelado. É um coco nutritivo, é uma embalagem natural, né? Higienicamente é perfeito, né? Porque todo líquido vem já em uma embalagem natural e você abre na hora, toma através de um canudo, então realmente é extremamente, altamente higiênico, é excelente. O
Coco Maravilha foi uma criação aqui do Ponte do Açaí, porque a gente tem determinados tipos de coco bem pequeno e às vezes está meio maduro e o pessoal não gosta, quer mais com mais água. E com mais água ele tem que estar mais verde, entendeu? E nesse caso a gente teve a ideia de aproveitar esses cocos. Então hoje ele virou realmente uma febre, realmente chegou a ser até um dos primeiros itens mais vendidos aqui. É um coco que é uma receita simples, é o coco, você bate a água do coco com a polpa, bota um pouquinho de leite e gelo picado. Bate, entendeu? Depois que é bem batido, você joga um pouquinho de leite de gelo picado e aí serve. Agora, isso aí dá um copo, 2 copos, 3 copos, depende do coco. Aí depende da natureza, não é nós que regulamos a quantidade. Dentre as variedades de coqueiros existentes, o coqueiro anão é o mais utilizado comercialmente no Brasil para a produção de água de coco. A variedade anão apresenta desenvolvimento vegetativo lento, iniciando a produção em média com 2 a 3 anos após o plantio. Os frutos do coqueiro anão destinados ao consumo natural da água de coco devem ser colhidos principalmente entre o 6º e o 7º mês após a abertura natural da inflorescência. E o nosso programa sobre o coco vai ficando por aqui. Quero deixar um forte abraço, desejar uma boa semana e não esqueça de participar mandando sua sugestão e crítica através do nosso e-mail ecologica@rbc1.com.br. Até o nosso próximo encontro.